Pastor, paz do Senhor. Na verdade, eu tô de máscara aqui, mas é porque eu tenho que fazer um tratamento no dente e eu fico meio, sei lá, fico sem graça com vergonha de ficar sem dente, entendeu? Apesar que eu sei que eu vou ficar sem eles mesmo um dia, né? Mas paz do Senhor, que tudo esteja correndo bem com o Senhor. E eu tomei os remédios agora e tô aqui dando uma descansada para voltar a mexer com as minhas plantas. Eu pedi meu filho, para Jesus já não perde, né? Eu creio que eu ensinei o caminho que ele devia andar. Mas meu filho assim que ele se formou no ensino médio, a cabeça dele ficou ruim. Então ele foi só piorando. Meu filho era um filho criado com muitos cuidados, não cuidados com gastos caros, mas com muito amor. Foi um filho que eu sonhei com ele. Eu sonhei em tê-lo. Através da vida dele, eu fui me tocando, fui mudando. Pedi a Deus para me libertar da bebida, do cigarro, fui liberta. Porque eu não queria criar um filho naquela vida. Queria dar um exemplo para ele, entendeu? E eu agradeço muito a ele o tempo que ele viveu aqui. Ele faleceu com 23 anos. Um filho muito bom, mas eu sofri muito. Quase 8 anos. Ele me batia todo dia. Tentou me matar várias vezes. Ele me chamava para fazer sexo com ele. Andava nu dentro de casa. Saía de várias tempestades. Fazia as necessidades. Tinha dia que eu acordava, a cozinha tá cheia de fezes. Xixi. Então foi muito sofrimento, tanto para mim quanto para ele. E até que eu ia à igreja 3 vezes ao dia, era o único refúgio que eu tinha. Mas ele fazia alguma coisa, eu ia na Igreja Universal, só para orar lá, ouvir uma palavra de conforto, receber uma oração. Eu morava perto da Igreja Universal. E foi muito bom para mim enquanto eu fui lá, eles cuidaram muito de mim. Não posso reclamar não, entendeu? E conclusão, eu queria contar para o senhor um sonho que eu tive essa semana que passou, um sonho muito estranho. Sempre que eu sonho, Deus já me mostrou Satanás simulando quem é o Satanás. É um cachorro sardento, magricelo, todo faltando pelo. E Deus, eu tinha muito medo do diabo e não tinha tanto temor de Deus. Aí Deus teve que me mostrar. E sempre que Deus me mostra algo, eu tô como se fosse na montanha, no alto, e eu vejo a coisa lá embaixo. E esse sonho que eu tive é como se eu estivesse no alto, vendo, mas lá embaixo era como se fosse um deserto. Eu só via aquela pista retinha, como se fosse uma areia, uma terra, não sei, retinha, não tinha casa, não tinha vozes, não tinha bicho, não tinha nada. Aí, de repente, veio um monte de homem, como se fosse um quadrado assim. Eles tinham uma distância de um do outro, tudo igual. O físico deles era todos iguais. Eu não sei se era homem, se tinha mulher também no meio, mas para mim era só homem. E eles usavam a roupa como se fosse macacão, como se fosse aquelas meia calça de mulher, mas não era transparente. É como se fosse uma laica, coladinha no corpo,
e tampava da cabeça aos pés, era preta, e eles tinham o mesmo físico. Então eles vinham andando assim como um quadrado, como um exército, mas tudo na mesma distância um do outro, tudo muito organizado. E logo depois eles vinham andando. Eu falei, que monte de homem. Aí eu avistei um senhor, como se fosse um senhor baixinho, não sei se é porque eu estava em cima. Ele usava aquelas roupas, como na época de Cristo, umas roupas meio amareladas, não sei se é porque estava no deserto. Não era branquinha, mas era aquelas roupas, tipos de Jesus mesmo, pano de saco, assim caída, assim como se fossem as vestes, só um pano que ele jogava em cima. E ele carregava na mão esquerda um pedaço tipo de pau, como se fosse um cajado. E ele ia caminhando assim, de cabeça baixa, aqueles homens vindo andando, tudo enquadrado, muita gente, muito homem. E quando aqueles homens iam aproximando daquele senhor, quando eles iam aproximar, eles se abriram, a metade para um lado, a metade para o outro, e ficou aquele V no meio, como se fosse o mar vermelho se abrindo, entendeu? E o velhinho nem levantou a cabeça, continuou andando, aí eles começaram a correr, mas eles corriam tanto, mas tanto, assim, movimentando a perna e o braço, e corria demais. E foram a metade para um lado, a metade para a direita, a metade para a esquerda, e o velhinho ficou no meio. Eles tipo que desviaram do velhinho. E isso ficou na minha cabeça. Eu senti que realmente o mal já está na terra. Eu não sei que homens são aqueles. Agora eu ouvi uma pregação de uma missionária. Ela falou que tem túneis cavados no secreto, debaixo da terra, se escondendo. E então eu achei muito estranho esses homens, eles tinham o mesmo físico, não tinham mais gordo, mais magro, era tudo do mesmo tamanho, entendeu? E eu acho que eles são do mal, porque esse senhorzinho estava com vestes da época de Jesus. E ele transmitia uma paz muito grande. Mas quando os homens avistaram ele, eles começaram a correr. Antes eles estavam vindo andando. Eles começaram a correr demais mesmo, muito correndo. E fizeram assim, de repente, a metade para a direita, a metade para a esquerda. E assim, tudo em linha certinha, tudo muito certinho, entendeu? É isso. E eu tô de luto, pastor, tá difícil. Eu sei que o senhor já perdeu uns gêmeos, mas eu tenho que me levantar, pastor. Eu fico na presença de Deus direto. Eu ouço o Senhor todo dia. Eu concordo com tudo. E eu aprendi muita coisa errada nas igrejas, sabe? Mas Deus é fiel. Deus, ele tira a gente, ele mostra, ele não deixa a gente enganado. Aprendi muita coisa errada, pastor. E eu não estou congregando, porque eu tive uma pneumonia dupla em 2018, logo depois meu menino faleceu. Meu filho era tudo para mim, pastor. E eu ainda fui na igreja. Eu vou falar o nome porque eu não ligo. Meu negócio é Igreja de Cristo, não é placa de igreja. Meu negócio é onde prega a verdade. Deus não está me mostrando uma igreja para mim ir, pastor.
Como é que eu vou numa igreja que faz jejum de Daniel, pastor? Jejum de Daniel era de Daniel. Inclusive, um dia que o meu filho me bateu muito, eu estava entregando o jejum de Daniel. Ele me bateu tanto, pastor, tanto. Eu fiquei 3 dias internado. Eu senti meus miolos balançando tudo lá dentro. Ou ele colocou meu miolo no lugar, ou ele, não sei o que aconteceu. Deus colocou. Aí eu fui entregar o jejum de Daniel. Ele pegou uma caneca de café com leite que eu dei ele com todo carinho. Ele jogou em cima do sofá assim, olhou para mim e riu. Aquele riso não era dele. Eu não vigiei e falei, por que você fez isso, Iago? Oh, meu único sofá que eu tenho, Iago. Eu passei uma vida, pastor. Aí foi a gota d'água, ele voou no meu cabelo, me sacudiu pela casa fora toda, pastor. E minha filha vendo isso, pequenininha, via ele nu. E aí eu perdi a visão, fiquei só com um pouquinho de visão. A minha cabeça oscilava, na hora que eu ia falar as palavras oscilavam, porque o comando do corpo, eu pude ver que realmente é a cabeça, por isso que Cristo é o cabeça. Se a mente da gente não for de Cristo, pastor, é onde as pessoas matam as outras, é onde os demônios pegam as pessoas, entendeu? Porque a mente está dominada pelo mal. Então eu perdi um pouco, eu fiquei só com um pouquinho da visão, a mente oscilando, a voz não saía. E o final perdi o jogo da perna. Quando eu perdi o jogo da perna, eu fui engateando pela janela que dava em frente à loja de celular. E eu olhei pro dono da loja, ele olhou para mim e falei assim, ele vai me matar. Mas eu achei que eu estava gritando tão alto, mas eu não estava nada, que eu acho que o moço só leu minha boca, ou deduziu alguma coisa. Só sei que chegou uma enfermeira lá em casa, que eu sou muito conhecida na minha cidade. Eu não sei se foi Deus que mandou, se foi alguém que chamou. Mas eu creio que, mesmo se alguém chamou, foi tudo permissão de Deus. Para mim, Deus pode acontecer o que for, é a última palavra de Deus. Ele é o domínio de tudo, sem ele eu não sou nada, e com ele eu nada sou. Porque é só ele que aparece, eu desapareço. Aí, pastor, eu fui andando, engateando para a cozinha e lá eu caí, perto da porta, numa sala, perto da cozinha. Porque a casa que eu morava era no centro, era muito grande. Pastor, eu caí, pastor. Eu só sei que eu queria dormir, a enfermeira lá me controlando até o SAMU chegar. Foi aí que Deus me deu uma visão tenebrosa. Só que eu dou glória a Deus, porque agora que eu quero mais para Deus. Eu tenho 20 anos que eu aceitei Jesus. Eu fui à igreja e de cara. Eu não fui batizada, mas eu já aceitei Jesus. Dei umas caidinhas depois, mas eu voltava para Jesus. Então, assim, tudo que eu fui liberta, eu fui liberta pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Eu não parei de beber para ir para a igreja, foi Ele que me libertou. Não parei de fumar, foi Ele que me libertou. E aos poucos Ele está me moldando, entendeu? Eu prefiro que Ele faça, porque quando Ele faz, não tem como voltar, pastor. Então, boba é a pessoa que deixa de fazer algo para ir para a igreja, mas faz as escondidas. Esconder de quem, né? Então, pastor, eu fui, quando eu olhei, não me lembro, acho que para a direita. Eu estava caída na posição que eu sei, mas não sei o que significa direita. A Bíblia diz
1000 cairá à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Pastor, quando eu olhei pro lado lá, pro lado direito, eu acho, pastor, eu vi a garganta do inferno. Eu pude pôr os 2 dedos nela, desliza. Ela desliza e tinha um homem na porta, mas não figurado de demônio, um homem comum. E parecia, eles tentaram pegar o meu pé. E era uma alegria, pastor, eu fico com vergonha. Eu digo por mim, não digo pela outra pessoa. Eu digo por mim. Quando alguém aceita Jesus na igreja, a gente não faz nada. Eu digo por mim. Mas quando eles ganham a alma para o inferno, pastor, a alegria é contagiante. Não tem aquela alegria aqui na terra. E eles tentavam pegar o meu pé e, pastor, é como se eles colocassem a corrente no meu dedão ou na minha perna, não sei. A força é terrível. É uma força. E ligasse um trator e me puxava. E quando ele me puxava, ele ria.